O negócio é que tem isso, né, gente? É o bem de cada um, né? A pessoa acredita que tem o bem dela, né? Ou o bem dele. E a pessoa vai querer fazer esse bem, que ela acredita que é o bem. E cada um tem o seu bem. Você vê, você tem 7 bilhões de pessoas que acreditam que tem o seu, que criou a sua própria ideia de bem e de mal. Então a pessoa vai defender essa ideia de bem que foi criada por si. E vai defender, vai lutar, né? E ao lutar vai estar fazendo o que se chama o mal. Então, gente, com isso a pessoa não vê que para o bem poder existir, o bem precisa do mal. Você só vai fazer um bem o quê? Se tiver alguma coisa que não está certa, que não está errada. Então, se a pessoa entendesse essa relação bem e mal, a pessoa harmonizaria, né? Criaria um vínculo positivo com o que se chama o mal, porque um depende do outro, é uma relação de cooperação, é uma relação de dependência, que um precisa do outro, né? Dá para os dois coexistirem, bem e mal, né? Você vê, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Ah, vamos combater os ratos, né? Os ratos são uma praga, né? Então vamos combatê-los. Porém, aí teoricamente seria um bem, né? Só que a pessoa não pensa o quê? Que esses roedores, eles têm a função deles na natureza, que é combater outros animais, que é uma cadeia alimentar. Que quando você está eliminando, biólogos podem falar melhor isso do que eu. Você está eliminando um agente que está na cadeia alimentar, que vai combater outros seres, outros animais, que precisa ter um controle disso, precisa ter uma ordem, uma organização, precisa ter um equilíbrio. A palavra é essa, um equilíbrio na natureza. Então não existe, não vai existir nunca só o bem ou só o mal. Tem que ter as duas forças. Agora, a mente da gente, o cérebro da gente, seria para isso, para você pensar tudo isso que eu falei agora. Mas pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. E chegar no ponto de equilíbrio, num ponto de entendimento, esse. As duas forças existem, as duas forças têm que existir, as duas forças podem coexistir para um bem maior, para o bem do todo. Não vai ter nunca só uma força ou só outra. As duas forças são necessárias. Conseguiram entender? Se não conseguiram entender, gente, tem que pensar muito sobre isso. Isso é autoconhecimento. Esse é o foco do canal, o objetivo do canal. E a mente que a gente tem é para pensar sobre isso. Porque senão, para que uma mente? Para que um cérebro? Se a pessoa não raciocinar e não tentar ligar essas dualidades, né? Dualidade, homem e mulher, bem e mal, Deus e diabo, certo e errado. Entenderam? Superior e inferior. A mente da gente é para poder pensar sobre isso, para poder harmonizar e equilibrar tudo isso. Teoricamente seria para isso, né, gente? Então vamos usar o cérebro, usar a cabeça e pensar sobre isso. Que o seu autoconhecimento, até o seu próprio ego, o seu próprio livre-arbítrio, vai permitir com que você expanda, enxergue outras coisas, né? Enxergue outras possibilidades, tenha uma visão mais ampla de si mesmo, do outro e da realidade como um todo.